Em 1870, já circulava pelo Brasil a ideia de república, tanto que, em 3 de dezembro deste mesmo ano, é publicado pelo jornal A República, situado no Rio de Janeiro, até então sede da monarquia, o texto que fundou o movimento republicano, trazendo ideias de democracia e federalismo e citando expressões como soberania popular, liberdade individual e voto do povo. Esse manifesto colocou em pauta o que pensava a sociedade da época e sua insatisfação com o governo monárquico vigente. Em meio a tantas crises desse governo, se tornou inevitável, e em novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca instalou a República no Brasil e expulsou do território brasileiro a família real. No Brasil, a República começa com um golpe. A história do Brasil é engraçada, porque é golpe em cima de golpe. Eles já chegam querendo mudar o nome do Brasil para Estados Unidos do Brasil. Transformam o Brasil em uma república federalista. E chegam ferrando com a Igreja Católica. Primeiro, botam fim no padroado. Depois, colocam obrigatoriedade no casamento civil, secularização do cemitério, regularização do registro civil. Isso daí acaba ferrando com a Igreja Católica. E temos um líder para isso tudo, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que mais tarde ia ser deposto, mas isso daí já é assunto para outra conversa. Nesse mesmo período, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, como tentativa de alavancar o país economicamente, põe em prática a política do encilhamento. Ele passa a emitir uma quantidade de papel-moeda acima da conta do lastro-ouro do Brasil. De início, ele dá crédito a empresas, incentivando a industrialização. Mas a moeda fica desvalorizada e a inflação dispara, intensificando mais ainda a crise econômica no país. Em 1891, é sancionada a primeira Constituição Republicana do país. Esta afirmava o regime republicano presidencialista, com mandato de 4 anos, e federalista, conferindo autonomia aos estados que possuiriam sua própria Constituição. Além disso, a Constituição extinguiu o poder moderador e garantiu o sufrágio universal masculino, excluindo do poder de voto as camadas marginalizadas da população, ex-escravos, analfabetos e mulheres. Dizia a mamãe, o que começa mal, acaba mal também. E o governo de Deodoro da Fonseca só dura 9 meses. Com 9 meses de governo, Deodoro da Fonseca ele sofre grande pressão para sair do cargo. E também perde um pouco de apoio dos militares. E com isso quem assume é o seu vice-presidente Floriano Peixoto. Só que tem uma questão no meio desse tudo. A Constituição vigente na época, se não me falha a cachola, artigo 42 dizia que se o presidente não cumprisse no máximo 2 anos do seu mandato, devia ter novas eleições. E tem novas eleições? Não tem novas eleições. O Brasil é uma coisa engraçada. E sem receber sequer um voto, Marechal Deodoro da Fonseca se proclama o novo presidente do Brasil. No início do governo, Floriano tratou de demitir todos os funcionários públicos considerados por ele terroristas. Também mandou prender e desterrar várias pessoas que eram contra o seu governo, inclusive intelectuais famosos da época, como José do Patrocínio e Olavo Bilac. Rui Barbosa ainda deu entrada num pedido de habeas corpus, mas foi negado. Se no Rio de Janeiro, na capital, estava sendo contido aqueles revoltosos, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, estava estourando quebra-pau, que ia ser difícil de Floriano Peixoto cumprir. Primeiro, porque eram 2 grupos políticos da época, que eram os remanescentes do partido monárquico e os republicanos liberais. Dentre esses republicanos liberais, ia ficar conhecido um dos líderes dele, da época, e como é o nome do miserável dele? Júlio Prestes, não, se não me falha a cachola, Júlio Castilho.
E esses dois grupos políticos da época, monárquico e republicano, eles mobilizaram exércitos privados. E essa é uma das características da Primeira República, que é a mobilização de homens armados em prol de um ideal político. Isso daí vai acontecer na República inteira. A Guerra Civil não ficou somente no Sul e atingiu até o Rio de Janeiro, onde oficiais da Marinha publicaram um manifesto exigindo novas eleições. Os revoltosos diziam agir em nome da Constituição Republicana, mas foram tidos como monarquistas por Floriano. Após uma batalha sangrenta entre os revoltosos e as forças de Floriano na Ponta da Armação, os navios dos revoltosos se dirigiram ao sul do país, enquanto Floriano iria ao exterior comprar mais navios para fortalecer suas tropas e finalmente derrotar os revoltosos. Esse fato acontece em 1894. Com risco da desarticulação do poder federal, Floriano Peixoto, que não era besta animado, se une com as elites políticas da época, que eram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Fato interessante daquela época, na Primeira República, que São Paulo tinha uma força política tão grande, que obteve poderio aéreo militar antes mesmo da República, antes mesmo das forças federais terem força aérea. Se você reparar, nesse tempo a gente fala muito de marinha e exército, porque a força federal ainda não tinha força aérea. Mas se você parar para pensar bem, pense comigo. São Paulo tem uma força política militar mais forte do que o próprio Floriano Peixoto. E com isso, São Paulo impõe a Floriano Peixoto que aconteça as eleições de 1894 e assim elegendo Prudente Moraes, que era um candidato à presidência. Ele é de fato interessante, também ele era paulista. E daí em diante você vê uma nova política que vai se passando, de políticos paulistas, políticos mineiros, mas isso daí é um papo para outro vídeo. Tchau! Entre os anos de 1896 e 1897, durante o governo de Prudente de Moraes, houve um conflito na região de Canudos, no sertão da Bahia. Ocorreu uma guerra sangrenta entre camponeses, seguidores de Antônio Conselheiro, e militares enviados pelo próprio governo brasileiro para acabar com o povoado de Canudos. O Arraial de Canudos começou quando Antônio Conselheiro e seus seguidores, em uma das suas andanças pelo sertão da Bahia, encontraram uma espécie de terra, fazenda abandonada, e decidiram ali ficar. Começando um modelo de sociedade onde tudo que era produzido ali era dividido igualmente entre todos, para que todo mundo pudesse viver com o mínimo possível. Em 1896, Canudos já contava com uma população de quase 20.000 habitantes. E foi aí que os coronéis e grandes donos de terra começaram a ver Canudos como uma ameaça, pois eles precisavam da submissão dos camponeses para entrarem ou se manterem no poder dentro da política. Desesperados, os coronéis foram buscar ajuda com o governo da Bahia. Fizeram uma falsa acusação, dizendo que os habitantes de Canudos haviam roubado madeira. Então o governo da Bahia, incapaz de resolver o problema, solicitou apoio ao governo federal, que, para evitar uma revolta popular, acusa o Arraial de Canudos de ser um povoado monarquista, o que confere aos militares apoio da população. Mesmo depois da farsa que foi contada pelo governo para justificar o massacre de Canudos tendo sido descoberta, Prudente de Moraes conseguiu terminar o seu mandato e ainda passou o seu cargo para Campos Salles, que presidenciou entre os anos de 1898 e 1902. Esse período ele ficou conhecido como política do café com leite, na qual o cargo de presidente era alternado entre paulistas e mineiros. Paulistas, que eram os maiores produtores de café, e mineiros,
que além de grandes produtores de café, também eram grandes produtores de leite e derivados. O governo de Rodrigues Alves, que perdurou de 1902 a 1906, ficou marcado pela modernização da cidade do Rio de Janeiro, uma política de austeridade monetária e implementação de medidas para a erradicação da varíola e da febre amarela, que resultaram em grande agitação da população, fazendo explodir revoltas urbanas que marcaram a época, como a Revolta da Vacina, em 1904. Vale ressaltar que essa agitação se deve à imposição da autoridade advinda do governo. Outra revolta marcante foi o caso do Padre Cícero, atuando como líder político em Juazeiro, no Ceará, por volta de 1889 a 1934. A agitação se deu por conta de sua excomunhão devido à hóstia consagrada da comunhão, que supostamente havia sangrado. Mas o padre nunca se considerou rompido com a igreja e por toda a sua vida seguiu lutando com seus seguidores para se reintegrar à Igreja Católica. Durante a Primeira República, Padre Cícero se tornou uma figura decisiva do quadro político do Ceará, do Vale do Cariri, de todo o Nordeste, sendo até eleito prefeito de Juazeiro. As irmandades que eram a favor de Padre Cícero mais pareciam comícios políticos, e de certa forma, elas eram. Uma característica marcante deste período foi o cangaço, fenômeno do banditismo brasileiro ocorrido no Nordeste do país, em que os membros do grupo vagavam pelas cidades cometendo atrocidades, roubos e furtos. Os nomes mais famosos do cangaço são Jesuíno Brilhante, Corisco e o mais famoso de todos, o Lampião. Logo no início do governo de Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914, ocorreu a Revolta da Chibata. Essa agitação dentro da Marinha foi desencadeada por conta dos castigos físicos aos quais os marinheiros eram submetidos. Mas o que precipitou a revolta foi uma punição de 250 açoites. Como resposta, 2,4 mil marinheiros tomaram 4 embarcações de guerra sob a liderança de João Cândido e, em manifesto escrito, os revoltosos pediram o fim dos castigos físicos na Marinha e ameaçavam bombardear a capital, até então Rio de Janeiro. O presidente Hermes da Fonseca e seu opositor Rui Barbosa atenderam à demanda da proibição dos castigos físicos, além de conceder a anistia aos revoltosos. Entretanto, o novo decreto foi posto em vigor, permitindo afastar da armada inconvenientes à disciplina, o que acabou gerando uma segunda revolta sem adesão de João Cândido e provocou violências e regressões, com graves violações de direitos civis dos marinheiros implicados. Outro conflito que aconteceu nesse período foi a Revolta do Contestado, de 1912 a 1916, entre pequenos proprietários de terras, liderados por José Maria, que durante o conflito vai a óbito, e representantes dos poderes estadual e federal, sendo este um movimento monarquista associado a práticas religiosas. O fim dessa revolta se dá no momento em que os fazendeiros se refugiam para uma cidade sagrada, localizada em Taquaraçu, e lá são duramente atacados pelas forças estaduais e se finda em 1916. O ano de 1922 foi marcado por acontecimentos mais expressivos e efetivos em relação ao colapso da Ordem Constitucional de 1891. Período que se caracterizou pela série de movimentações socioculturais, políticas e econômicas. A emergência das insurreições militares tenentistas é um desses grandes acontecimentos de 22, que mexeram radicalmente no cenário político. Os militares nunca estiveram distantes da política durante a Velha República, porém no governo de Arthur Bernardes, o republicanismo oligárquico foi altamente questionado pelos militares. Os principais motivos estão situados no fato da reação republicana ter fracassado e Bernardes ter ganho a eleição, e na imagem antimilitarista do eleito, reforçado pelo episódio das cartas falsas de Arthur Bernardes contra o respeitado marechal Hermes da Fonseca. Esse mesmo marechal foi preso e teve seu clube militar fechado durante o governo de Bernardes. Esses fatos ocasionaram um levante militar no Forte de Copacabana, dando início ao movimento citado anteriormente. Bernardes permaneceu em seu mandato, governando em estado de sítio em meio às tensões militares,
quando em 1924 a segunda rebelião tenentista ocorreu em São Paulo, contra o presidente do estado, Carlos Campos. Os resultados desse novo levante, juntamente com as forças tenentistas do Rio Grande do Sul, dá origem à Coluna Prestes. O tenentismo foi um movimento político-militar composto por tenentes e outros oficiais do exército que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro. Era basicamente um movimento de revoltas armadas com o objetivo de destituir, de acabar com a política, com o sistema oligárquico no Brasil, e instalar um sistema republicano com base nos ideais da classe militar daquela época. A eclosão do movimento tenentista ocorreu a partir de 1922, ano em que aconteceu a primeira ação organizada tenentista, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Porém, sendo analisado o cenário político e as etapas ideológicas presentes no Brasil desde a proclamação da República e pouco antes, esse movimento foi enraizado com o fortalecimento dos setores das Forças Armadas Militares a partir da ideologia republicana positivista. A Coluna Prestes foi considerado o maior movimento tenentista. Surgiu a partir da união de revoltosos que restaram do segundo levante, que foi a chamada Revolução Paulista, e revoltosos do Sul, liderados por Luiz Carlos Prestes. Este movimento percorreu 25 mil quilômetros em um percurso que cruzou 12 estados diferentes. A Coluna Prestes teve como objetivo derrubar oligarquias e coronéis locais e obter apoio contra o governo de Arthur Bernardes e contra o sistema político e fraudulento dos coronéis. Embora tivesse um número indefinido de participantes, em todos os combates em que participou, não perdeu nenhum. Outro importante acontecimento no ano de 1922 foi a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo. A Semana de Arte Moderna foi um símbolo de mudança que introduziu no cenário brasileiro as correntes do modernismo, trazendo inovação nos campos culturais e sociais. Isso a torna um fator relevante na ruptura de 1930 com a Constituição de 1891, juntamente com o movimento tenentista. Os Estados Unidos eram os maiores compradores do café brasileiro. Com a crise de 29, a importação desse produto cai bastante, o que acaba afetando profundamente a economia do país. Não só a economia, mas também a política, deixando o país completamente estável. Nessa época, se praticava a política do café com leite, que era a alternância do poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Mas com o advento da crise de 1929, São Paulo decidiu romper com Minas e administrar essa crise de sua forma, já que eram os maiores produtores de café do país. Então eles lançaram a candidatura de Júlio Prestes. Como reação, os líderes de Minas Gerais fizeram uma aliança com o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro, que ficaram conhecidos como Aliança Liberal. Eles tinham como objetivo lançar a candidatura de João Pessoa como vice-presidente e Getúlio Vargas como presidente, para fazer frente à oligarquia de São Paulo. Mesmo com toda essa mobilização, Júlio Prestes ganha as eleições, porém a Aliança Liberal começou a articular uma saída alternativa que acabaria culminando em um ato revolucionário. Tal ato se tornou possível graças à aliança que Getúlio fez com Góes Monteiro e Juarez Tavora, militares, as fraudes eleitorais, degola dos deputados e o assassinato de João Pessoa, que foi usado como desculpa política para o estopim da Revolução. Em 1890, é criado o Centro do Partido Operário pelo tenente Augusto Vinhas, que era um político jacobino. A criação desse partido vem marcar o início de uma tendência política dentro do cenário público republicano. São criados outros partidos, como o Partido Operário Brasileiro, em 1893, que também apoiava, defendia a inclusão de mulheres e analfabetos dentro do cenário político. Infelizmente, houve uma oposição de outros políticos por essa tendência de defender mulheres analfabetos dentro da política, e aí houve um enfraquecimento desses partidos.
mas em 1903, 1906, 1907 e de 1917 a 1919 houveram diversas mobilizações grevistas pelos partidos operários. No dia 3 de outubro de 1930, tropas de revoltosos se põem em marcha. No dia 24, um grupo de oficiais militares depõe o Washington Luiz, atual presidente. E então, em 3 de novembro, o governo é entregue de caráter provisório a Getúlio Vargas até 1945.